Pessoal, vamos resolver agora os exercícios 21 e 22 do capítulo 15 do livro Química, Ciência Central, 13ª edição. O problema 21, então, nos diz o seguinte: se Kc é igual a 0,042 para, enfim, a reação é aí representada, né, a 500 Kelvin, qual será o valor de Kp para essa reação a essa temperatura? Tá certo? Então, nós temos PCl3 reagindo com Cl2, produzindo PCl5. Né? O valor de Kc é fornecido e o valor de Kp é pedido que seja calculado. Tá certo? Lembrar que Kc é o valor da constante de equilíbrio expresso ou calculada a partir de valores de concentração em mol por litro. E Kp é o valor da constante de equilíbrio calculado a partir de pressões parciais. Né? Se eu tiver reagentes e produtos no estado gasoso, pode ser mais conveniente, né, expressar ou calcular o valor de Kp a partir do valor das pressões parciais, a partir dos valores, né, das pressões parciais de reagentes e produtos. Bom, a equação que relaciona Kp e Kc, nós colocamos aí cópia dela na parte de baixo do slide, tá certo? Então, Kp é igual a Kc, que multiplica RT elevado a ΔN. Né? R é a constante dos gases, T é a temperatura, que deve estar expressa necessariamente em Kelvin. Né? E ΔN, em alguns livros aparece também como ΔNG, né? É o somatório do número de mols de produtos no estado gasoso menos o somatório do número de mols de reagentes no estado gasoso, tá certo? E aí, no caso, nós vamos esse número de mols, né, total aí de produtos e total de reagentes no estado gasoso, é aquele número de mols, ou são os números de mols que nós obtemos a partir da equação química devidamente balanceada. Então, nós precisamos garantir que a equação está balanceada. A equação, no caso, aí já foi fornecida balanceada, tá certo? Então, Kp é o que devemos calcular, é igual a Kc, o valor foi fornecido, 0,042 vezes. Bom, qual é o valor numérico, né, da constante dos gases? Depende da unidade, né, que você vai considerar. Por exemplo, em Joule, Kelvin menos 1, mol menos 1, o valor é 8,314, tá certo? Mas, enfim, por uma questão aí de cancelamento de unidades, nós vamos expressar o valor de R na unidade litro, atmosfera, mol menos 1, Kelvin menos 1. Nessa unidade, o valor de R é 0,0821, tá certo? Então, 0,0821, que é o valor de R, a constante dos gases, vezes a temperatura em Kelvin, que é 500. Bom, nós temos aí pela equação balanceada um mol total, né? Um mol de produto no estado gasoso e reagente no estado gasoso nós temos 2 mols, né? Um mol de PCl3 e um mol de Cl2. Então, somatório do número de mols de produtos no estado gasoso, 1, menos somatório do número de mols de reagentes no estado gasoso, no caso, 2. 1 menos 2 igual a menos 1. Então, no caso aí, RT ficará elevado a menos 1. Então, efetuando o cálculo, Kp é igual a 1,02, ou se você quiser expressar com apenas uma casa decimal após a vírgula, seria 1, mas enfim, 1,02 vezes 10 a menos 3, essa é a resposta. O problema 22, então, diz o seguinte: calcule Kc a 303 Kelvin para, a reação é fornecida, né? SO2 mais Cl2 produzindo SO2 Cl2. Bom, sabendo, né, que o Kp para essa reação é 34,5 nesse mesmo valor de temperatura. Né? Então, esse exercício até certo ponto é o inverso do outro. Né? No outro era fornecido Kc, pedia-se para calcular Kp. Nesse caso, foi fornecido Kp e pede-se para calcular Kc. Né? A equação que relaciona Kp, lembrar que Kp é a constante, né, de equilíbrio calculada a partir de valores de pressão parcial, e Kc é o valor da constante de equilíbrio calculada a partir de valores de concentração em mol por litro. Bom, a equação que correlaciona Kp e Kc, coloquei novamente aí abaixo no slide, né? Tá certo? Kp é igual a Kc, que multiplica RT elevado a ΔN, tá
tá certo? Nesse caso, nós já temos Kp e queremos calcular Kc, né? Então, Kc é igual a Kp sobre Rt elevado a ΔN. Kp é 34,5, a constante dos gases, né? Na unidade litro, atmosfera, mol menos 1, Kelvin menos 1, é igual a 0,0821, multiplicado pela temperatura, que é 303 Kelvin, né? Bom, o somatório do número de mols de produtos no estado gasoso é 1. O somatório do número de mols de reagentes no estado gasoso também é igual a 2, né? 1 mais 1, 1 mol de SO2, 1 mol de Cl2, o somatório é igual a 2, né? Então, somatório do número de mols de produtos no estado gasoso, 1, menos somatório do número de mols de reagentes no estado gasoso, 2, 1 menos 2, menos 1, então RT ficará elevado a menos 1. Fazendo as contas, Kc é igual a 858,2, tá certo? Só coloquei aí em destaque, né, o valor exato aí expresso com 5 casas decimais após a vírgula da constante dos gases é 0,08206, né, que geralmente é arredondado para 0,0821. Mas enfim, se você usar esse valor, né, 0,08206, né, você pode chegar a um valor aí numérico para o resultado um pouquinho diferente, né? Mas enfim, fica aí dentro do arredondamento, tá certo? Muito obrigado então e até o próximo exercício.